E vamos pedir, Senhor, vem reinar, Senhor. Reina em minha vida, reina em minha casa, reina em minha família, reina em nossa igreja, reina sobre nós, Senhor. Aleluia. Com alegria ao Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Oh, vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, Senhor. Aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Oh, vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim. Oh, aleluia. Sim, Senhor, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Toda glória, toda honra, todo louvor ao Senhor. Aleluia. O Senhor é digno do nosso louvor. Amém, queridos? Graças a Deus. Hoje eu estou muito feliz, irmãos. Muito feliz. Não é porque tudo me vai bem, mas é porque Cristo é a nossa alegria, a minha alegria. E também porque no próximo domingo, finalmente, após orarmos e clamarmos ao Senhor, nós voltaremos a nos reunir presencialmente. Igreja, não perde essa oportunidade. Não perca mesmo. Faça já a sua inscrição. O culto de domingo à noite já está lotado, mas me parece que ainda há algumas vagas para domingo de manhã e para quarta-feira que vem. Para você que não sabe, é aqui de Macaé. Você vai precisar fazer sua inscrição com a minha esposa, com a minha amada Fatinha, pelo WhatsApp, né? Pode ser pelo da igreja, se você não tem o WhatsApp dela, ou entrando no grupo da igreja, você vai localizar ali o WhatsApp da Fatinha.
igreja pode ter certeza. Não rapidamente, mas não demorar tanto dentro da igreja. Então nosso culto vai ter 1h e 15 de duração, vai ser fantástico. E domingo nós vamos ter, após quase 6 meses de separação, presencial, a gente não estava podendo se reunir presencialmente. Após quase 6 meses teremos a Santa Ceia do Senhor, e aí você vai poder cear. Nós também estamos preparando para que a ceia, seja preparada com toda a segurança, todos os protocolos. Você vai receber o pão, por exemplo, numa embalagem fechada. Vai ser maravilhoso, e o Pai, o Filho, o Espírito Santo estarão presentes, eu creio nisso, e a igreja segue em frente, viva e glorificando a Deus, amém? Você que tem seu pedido de oração, já pode mandar aqui pelo chat do YouTube. Nós vamos anotar seu pedido de oração, e vamos colocar diante de Deus. Vamos clamar ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que responde. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso porto seguro. Eu falei rápido, irmãos? Eu estou um pouco acelerado aqui, porque são muitas coisas que temos que fazer para que dê tudo certo aqui na volta dos cultos públicos da igreja, e também para que os irmãos que já fazem parte da nossa igreja virtualmente, que são de outras cidades e de outros estados, e até mesmo de fora do país, possam continuar assistindo pelo YouTube, por esse canal. Então também quero informar a todos que aqueles que não puderem vir ao culto presencialmente poderão assisti-lo de casa. E você que é de outra cidade, fica em paz. O João, a Neide, a irmã Miriam, que estão lá em Minas Gerais, a irmã Neuza, a irmã Elidan, o irmão do Mauro, todos esses irmãos, fiquem tranquilos que o culto continuará sendo veiculado pela internet, por esse canal no YouTube, amém? Graças a Deus. Queridos, o Senhor é bom e Ele tem cuidado de nós, e nessa noite eu quero compartilhar contigo da palavra de Deus, a respeito dessa bondade do Senhor. O Senhor, Ele é bom, não é apenas algumas vezes, Ele é bom o tempo todo. Como diria a irmã Elisa, o Senhor é bom. Ela não se satisfazia simplesmente em dizer que o Senhor é bom. Ela colocava uma entonação e um vibrato na voz para intensificar a bondade de Deus na sua declaração. Ela dizia: pastor, o Senhor é bom. E realmente o nosso Deus é bom. E sobre isso eu quero, com a graça de Deus, falar contigo nessa noite, e eu peço que você já prepare aí a sua Bíblia, para lermos em Tiago, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 12, estamos numa série de pregações no livro de Tiago. Você pode ter estranhado e falar: o pastor esqueceu dos dízimos e das ofertas. Não esqueci não, e quero lembrar aqueles que porventura esqueceram, que os irmãos façam
né, com toda a devoção, a entrega dos seus dízimos e de suas ofertas. Os irmãos que vierem ao culto presencialmente poderão entregar seus dízimos e ofertas no domingo, mas desde já consagre ao Senhor, consagre sua vida, seu trabalho, sua família ao Senhor, e entregue aquilo que pertence a Deus, a 10ª parte do que você recebe. Você pode dizer assim: pastor, mas eu estou muito apertado. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando eu estive em Moçambique, a igreja sabe disso. Eu vi pessoas que passavam fome, e na hora dos dízimos e ofertas, iam cantando, celebrando, glorificando a Deus, e compartilhavam do quase nada que tinham. Então, irmãos, ninguém tem tão pouco que não possa ser fiel a Deus, e ninguém tem tanto que seu dízimo seja grande demais para dar a Deus. Seja fiel ao Senhor. Se você for fiel ao Senhor, não vai lhe faltar. Não fique com medo. Honra o Senhor, ser fiel ao Senhor. Eu já provei disso em minha vida e provo constantemente. Deixa eu falar para você uma outra coisa. Quando o Senhor me chamou para a frente missionária aqui em Macaé, eu tive que abrir mão da chefia, né, de um posto de gerência, e também de uma matrícula, de uma outra matrícula no estado. Naquele momento, eu deixava de receber cerca de 40% do meu salário total. Irmãos, o Senhor supriu, o Senhor supriu, o Senhor trouxe a provisão, Ele não falha. Então, quando o Senhor nos diz que era para que nós entregássemos nossos dízimos, nossas ofertas com fidelidade, é porque Ele é fiel para garantir o suprimento, mais do que precisamos. Ele é um Deus de abundância. Então fica firme. Se você está passando por um momento de escassez, continua fiel ao Senhor, continua fiel, e você verá a glória de Deus. Amém? Então entregue sim seu dízimo e sua oferta. Se você é de nossa igreja, entregue via conta bancária. Se você não virá ao culto presencial, você, né, já deve ter de cor ou anotado a conta da igreja. Caso o Josué também está colocando agora. Se você é de outro, eu tenho recebido ofertas de pessoas que não são da nossa igreja, mas da nossa igreja presencial, mas são da nossa igreja virtual. Então você que é de outra cidade, participa conosco e ainda não congrega numa igreja presencialmente, seja bem-vindo. Faça dessa família sua família de fé, até que o Senhor te dirija para uma igreja presencial. E o Senhor, Ele tem recebido, nós temos recebido sua oferta, sua doação, o trabalho nas frentes missionárias, não só aqui na igreja local, mas nas frentes missionárias, né, da nossa igreja, que é no norte do país, com base no Amazonas, na nossa frente missionária na África e na Índia, com base no SOS África, lá em Joanesburgo, e Moçambique, e também em alguns territórios no norte da Índia, com a nossa frente missionária de evangelismo a povos árabes e muçulmanos. Todas essas frentes missionárias têm recebido as nossas ofertas mensalmente, periodicamente, mesmo neste momento difícil. Então isso é graças ao Senhor e à sua fidelidade. Então se alegre no fato de poder fazer parte da obra de Deus. Amém? Deixa eu orar por você, dizimista, ofertante. Depois eu sigo para a pregação da palavra de Deus. Se você deseja consagrar ao Senhor seu dízimo, sua oferta, faça isso com devoção agora. Isso, coloque sua mão assim em direção ao coração. E se você tem uma causa impossível aos teus olhos, você tem no coração de verdade o desejo de ser um dizimista fiel, mas está numa situação de aflição, né, de caos financeiro, creia que o Senhor, Ele é poderoso para abrir o mar, para abrir portas, para liberar a bênção sobre a sua vida. Então coloca assim a mão em direção ao seu coração
e apresenta ao Senhor o teu pedido, a tua adoração, o teu dízimo, a tua oferta. Pai celestial, bendito seja o teu santo nome. Tu és a nossa fonte, tu és o nosso provedor, tu és o nosso maior tesouro, e nós te louvamos e te agradecemos por isso. Nessa hora, Senhor, queremos consagrar ao Senhor não somente nossos dízimos e ofertas, mas toda a nossa vida para o louvor do teu nome, para a glória do teu nome, para o teu serviço, Senhor. Que tudo que temos, que tudo que somos, ó Deus, ó Senhor, seja, Senhor, para o teu louvor. Apresento ao Senhor também esse teu servo, esse teu filho, que está passando um momento de aflição em suas finanças, a falta do emprego, a falta do recurso, ó Deus, a ameaça, Senhor, ó Deus, até mesmo do despejo, Senhor, como tenho ouvido relatos, Senhor, de irmãos aqui da cidade e de outras cidades também. Pai celestial, socorre, Senhor, abre novas portas, abre, Senhor, novas oportunidades de trabalho, abençoa os nossos jovens que estão à busca do novo emprego, do primeiro emprego. Abençoa o teu servo, tua serva que te clama nessa hora. Oh Deus, vem, Senhor, e opera o teu milagre, Senhor. Abençoa, Senhor, o lugar de trabalho, Senhor, do teu povo, que não venha faltar o emprego, que não venha faltar a provisão, que não venha faltar o recurso, nem a habitação. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu confio nossas vidas às tuas mãos e te peço, traz, Senhor, ó Deus, traz o milagre necessário para este povo que te clama, e recebe a gratidão, o louvor, nossos dízimos e ofertas como expressão de fidelidade, de compromisso, de obediência, de amor a ti e à tua obra, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, nesta hora. Vamos agora ouvir a tua voz através da tua palavra. Nós não viemos, ó Deus, a tua presença, Senhor, ó Deus, sem, Senhor, o desejo de te ouvir. Nós paramos tudo o que estávamos fazendo para te cultuar, para glorificar o teu nome, mas também, Senhor, precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco. Traz sobre nós, Senhor, o poder da tua palavra, palavra de exortação, palavra de direção, palavra de consolação, palavra de renovo, palavra, Senhor, de direção, em nome de Jesus. É o que nós clamamos a ti. Amém, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então vamos lá em Tiago, queridos, graças ao Senhor. Tiago capítulo 1, verso 12 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Aleluia! Glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Só de ler essa palavra a gente já é fortalecido. De que o apóstolo Tiago está falando? Ele está falando a respeito de provações. Ele escreve ali para a igreja do primeiro século, uma igreja que estava passando por aflições, por provações,
uma igreja que estava sendo tentada também a voltar a uma vida de pecado, a negligenciar a fidelidade a Deus. Então havia muitas coisas acontecendo na igreja do primeiro século, e que também é uma realidade no meio de nós. Ele fala a respeito de provações, mas antes disso, essa carta de Tiago, esse livro de Tiago, ele nos fala sobre nascimento, sobre crescimento e sobre maturidade espiritual, sobre a salvação que há em Cristo, o novo nascimento, sobre como que nós crescemos. E a palavra de Deus diz que as provações, elas têm o propósito de nos levar a crescer, nos levar a frutificar em perseverança e também em maturidade. Então, a palavra do Senhor, através do apóstolo Tiago, está incentivando a igreja a permanecer firme em meio às provações, mas ela também faz uma advertência, que para que a igreja, ela resista às tentações. Então, Tiago, ele, usado pelo Espírito Santo, ele faz uma distinção entre provações e tentações. Então eu quero resgatar algumas coisas das outras pregações nesta série de Tiago, e a primeira delas é a diferença entre provação e tentação. As provações são adversidades e desafios naturais da vida, e que o Senhor usa essas adversidades para produzir em nós perseverança e maturidade. Em nós, aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essas provações, elas têm, a capacidade de produzir, de fazer com que frutifiquemos em perseverança, maturidade e integridade. Já as tentações, elas não provêm de Deus, porque Deus, diz aqui o texto, não tenta, não pode ser tentado, porque Ele é completamente santo e não tenta ninguém. Então, de onde vêm essas tentações? Diz aqui o apóstolo, as tentações vêm das paixões que guerreiam dentro de nós, dos maus desejos que estão no nosso coração, por ação do próprio pecado que já habita em nós, e obviamente que o inimigo de nossa alma toma carona nessas paixões que guerreiam dentro de nós, nesses nossos maus desejos, e insufla e coloca armadilhas e coloca ciladas para que nós venhamos a cair. Então o propósito da tentação é a nossa destruição. Já o propósito da provação é que nós sejamos perseverantes, maduros e íntegros. Então há uma distinção muito grande, aguda até, entre provações e tentações. Geralmente as tentações, elas culminam ou geram o pecado, e o pecado gera morte. Já a provação não. A provação a gente resiste orando, buscando o Senhor, mas perseverando, dando glória a Deus, buscando a face do Senhor, nos revestindo da armadura de Deus, e vamos vencendo as provações. E as tentações? Nós resistimos ao diabo até que ele fuja de nós. Nós desviamos das tentações. O que José fez? José não rejeitou as provações, ele não blasfemou contra Deus quando seus irmãos o venderam como escravo, ele não fugiu da prisão quando esteve preso, ele não fugiu da casa do seu senhor quando teve a oportunidade de fugir. Então ele estava passando pela provação, dando glória a Deus, buscando o Senhor, clamando a Deus, em oração, em fidelidade a Deus. Tanto é que o Senhor dava a ele a capacidade de interpretar os sonhos. Mas José, quando foi tentado, o que ele fez? Correu, fugiu.
Quando a mulher do seu senhor tentou seduzi-lo, o que José fez? Correu. Essa é uma boa lembrança para você distinguir o que é provação do que é tentação. A provação Deus usa para o nosso bem, a tentação, o pecado que lateja dentro de nós e o diabo colocam para tentar nos destruir. A provação nós passamos por ela na presença do Senhor, fortalecidos pelo Espírito Santo. As tentações nós resistimos a elas e fugimos. Nós não colocamos o pé nas armadilhas do diabo, nós driblamos, saímos, nos afastamos disso. Amém? Então, glória a Deus. Feita essa distinção entre provação e tentação, como que nós lidamos com as provações e com as tentações? Já falei, as provações nós devemos passar por elas, pedindo a Deus que nos dê força e sabedoria. Oh, glória a Deus! Sabedoria. O que a palavra do Senhor nos fala o que é sabedoria? Sabedoria não é só conhecimento. Sabedoria é colocar o conhecimento da palavra de Deus em prática. Sabedoria é viver a palavra de Deus, é viver o evangelho. Isso é sabedoria. Você aprendeu isso na pregação passada? Então grava isso no teu coração. Sabedoria é conhecer a palavra de Deus e praticá-la, porque o conhecimento sem prática não leva a lugar nenhum. Mas quando nós colocamos em prática, nós vencemos. Amém? Já falei também sobre como vencer as tentações, e eu queria te lembrar duas coisas também importantes a respeito de provações. As provações, elas são variadas, mas a palavra de Deus também nos diz que para cada provação existe a graça suficiente de Deus para nos sustentar e nos fortalecer. Assim também como as adversidades são muitas, são diversas, a graça de Deus também é diversa, a multiforme graça de Deus. Então, para cada dificuldade da vida, o Senhor te dá uma porção especial da sua graça. Segunda coisa que eu quero que você lembre, que elas são passageiras. Nós não viveremos em provações, nós passaremos por elas. Nós não vamos ficar nas provações, vai passar, fica firme no Senhor, amém? Agora eu quero ir direto para o ponto alvo desta noite, que é falar sobre como resistir ao pecado. Sabe o que o mau desejo provoca? Diz aqui o texto. O mau desejo que vem do nosso coração, ele vem, tenta nos arrastar, nos seduzir, e então esse desejo, ele dá a luz ao pecado, ele se concretiza no pecado, ele se consuma no pecado. O que é pecado? É errar o alvo de Deus, é não glorificar a Deus. Quando você tem um relacionamento com a sua esposa, isso glorifica a Deus. Se você tem um relacionamento extraconjugal, isso é ofensivo a Deus, isso é pecado. Se você consegue recursos com o seu trabalho, isso glorifica a Deus. Se você consegue recursos de forma desonesta, isso é pecado, isso desagrada a Deus, isso não honra o Senhor. Eu creio que todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, apesar de toda a campanha deste mundo de fazer com que o certo seja tido como errado e o errado como certo. Mas aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem qual é o caminho que devem trilhar. E olha o que a palavra de Deus diz aqui, que nós não somos tentados por Deus, mas somos tentados pelos nossos maus desejos. Por quê? Porque o pecado, ele é saboroso, ele aguça nossos sentidos, os desejos de dentro de nós são aguçados para fazer aquilo que é mal. Há ainda um poder dentro de nós chamado pecado.
Quando nós temos a oportunidade de desobedecer, fazemos isso com muito mais facilidade do que obedecer. Isso se reflete até na nossa alimentação, e muitas vezes já disse isso aqui para a igreja. Ninguém olha para um brócolis e deseja o brócolis. Você não passa numa banca e diz: ah, que brócolis, ah, que vontade de comer brócolis. Mas você passa em frente a uma pizzaria, vê aquela pizza cheia de catupiry, cheia de gordura, borbulhante, com aquele queijo em cima, e você até saliva, não é verdade? Até na nossa alimentação, desejamos aquilo que de alguma maneira vai nos fazer mal, é um mau desejo. Quem pode nos curar disso? Quem pode transformar o nosso coração? Só o Senhor Jesus Cristo. Não há homem que tenha em si capacidade de resistir a estes maus desejos pela sua própria força. Não há ser humano com boa ética capaz de dizer não para todos os seus maus impulsos, mas em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, nós fomos libertos do poder da escravidão do pecado sobre nós, e hoje nós podemos resistir ao mal. Mas, irmãos, o apóstolo Tiago não para por aí e diz: resista ao mal, não. Olha o que ele diz: meus amados, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Glória a Deus. O que o apóstolo está nos dizendo aqui é o seguinte: você acha que o pecado é saboroso, mas isso é um engano, isso é um engodo, isso na verdade é a astúcia do maligno usando tuas fraquezas para te levar à morte, porque aquilo que é bom provém única e exclusivamente de Deus. A alegria verdadeira provém do Senhor, a vida verdadeira provém do Senhor, a esperança está em Deus, a alegria está no Senhor, a vida verdadeira está nele, a salvação está nele. Então, por vezes, nós somos envolvidos por situações, ou até mesmo por esses impulsos da nossa carne, e a nossa carne não é um outro ser, não, somos nós mesmos, esses impulsos do pecado que lateja dentro de nós, para nós fazermos aquilo que é contrário à vontade de Deus, porque nossa mente coloca como sendo algo bom, saboroso, delicioso fazer aquilo, que vai nos dar muito prazer fazer aquilo, que usar de astúcia para enganar alguém vai nos dar, né, a percepção de que somos mais espertos, que se você for desonesto, né, no teu imposto de renda, você que está certo, afinal todos os nossos governantes, ou grande parte deles, são corruptos. São coisas que estão na nossa mente. Olhar para fora da aliança do teu casamento, desejando outra pessoa, sem ser o teu cônjuge, o teu esposo, a tua mulher, parece que é melhor, é mais saboroso, parece que aquela pessoa é mais carinhosa, tudo engano, tudo engodo. Parece para você que desobedecer os teus pais e seguir por outro caminho, enganando, ocultando a verdade, parece que para você é o caminho mais prazeroso, mas olha o que a palavra de Deus nos diz nessa noite, meus amados irmãos: não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Você quer ser feliz? Atenda à vontade do Senhor. Você quer ter vida abundante? Busque seguir a vontade de Deus, cumprir a sua boa vontade. Você quer ser feliz num relacionamento com outra pessoa? Case-se, honre o Senhor no seu casamento. Convida Jesus, como ele foi convidado nas bodas de Caná da Galileia, para fazer parte do seu casamento, da sua família.
Você quer ter êxito profissional? Glorifica a Deus com aquilo que você faz, honra o Senhor, abandona a desonestidade. O que a palavra do Senhor está dizendo, o que o apóstolo está dizendo para a igreja do primeiro século e para mim e para você, é o seguinte: as delícias estão em Deus, o prazer verdadeiro está no Senhor, o gozo da alma está em Deus, a alegria abundante está em Deus, porque o pecado, ele é um prazer fortuito, rápido e que vem seguido de destruição e morte. Mas quando nós seguimos os passos do nosso Senhor, quando nós acatamos a ordem do Senhor, quando nós trilhamos debaixo da direção de Deus, olha o que a palavra de Deus diz, que o Senhor traz sobre nós boas dádivas, dom perfeito, aleluia. Todo dom perfeito vem de Deus. E o que nós vemos aqui, que Deus dá boas dádivas, isso é, bons presentes. Se você buscar o Senhor vai te abençoar. Se você entregar tua vida ao Senhor, Ele vai salvar você, não só para nesse tempo de agora, mas para a eternidade. Se você clamar ao Senhor, Ele é fiel para te responder e te dar bênçãos, boas dádivas, porque o nosso Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, só que nossa carne nos impulsiona para as alfarrobas. Da onde eu tirei esses alfarrobas? Lá do filho pródigo, onde aquele jovem da parábola que Jesus nos contou, que pediu ao seu pai sua parte da herança, e saiu dissolutamente gastando o seu dinheiro em orgias, em farras, em fazendo aquilo que era mal aos olhos do seu pai e aos olhos de Deus, perdeu toda a sua herança, gastou toda a sua herança, e ficou numa situação tão terrível, que ele teve que cuidar de porcos, que para o judeu era um trabalho tido como sujo, impuro, porque os porcos para o judeu já era um animal impuro. Então aquele jovem se vê então não somente desejando comer a comida dos porcos, ele se vê numa posição degradante, cuidando de porcos e desejando comer a lavagem daqueles porcos, as alfarrobas que davam para os porcos. E o que ele faz? Ele volta para a casa do seu pai, porque ele lembra, saboroso mesmo, delicioso mesmo, prazeroso mesmo, ela está na casa do meu pai. Então, irmãos, para de buscar fora da aliança com Jesus alegria, para de buscar riso onde o Senhor não está presente, para de buscar prazer nessa terra de morte e destruição, para de dar vazão aos impulsos da tua carne, e segue buscando a presença do Senhor, porque o Senhor, Ele dá boas dádivas, bons presentes, bênçãos sem medida para todo aquele que o busca. Diz a palavra do Senhor, meus amados irmãos, não se deixem enganar, não se deixem enganar. Longe de Jesus não há alegria verdadeira, longe de Jesus não há prazer real, só engano, engodo. A vida está nele, a salvação está nele. Você precisa de perdão de pecados, está no Senhor. Você precisa da restauração da sua família, está em Cristo Jesus. Você precisa de fé necessária para prosseguir, peça ao Senhor. Você precisa de sabedoria, peça ao Senhor. Ele nos abençoa com fé, Ele nos abençoa com a salvação, Ele está preparando para todo aquele que nele crê as moradas celestiais. Deixa eu te lembrar uma coisa, Jesus
ele passou por Samaria certa vez, esteve ali por amor e misericórdia com uma mulher samaritana que já havia tido 5 maridos, e aquele que agora estava com ela não era dela. Isso é, aquela mulher era uma mulher que certamente para a sociedade da época era uma mulher que ninguém queria estar perto dela, que as outras mulheres possivelmente a desprezavam, mas Jesus passa por Samaria para falar com aquela mulher. Sabe o que mostra isso? A bondade do Senhor. E nós somos bem semelhantes àquela mulher samaritana. Nós estávamos mortos, separados de Deus, cativos em nossos pecados, nós estávamos sujos pelo mal, nós estávamos numa situação degradante e humilhante também, mas Cristo Jesus entrou em nossa vida e nos deu só bênção, só bênção. Naquele encontro, Jesus derramou sobre aquela mulher amor, Ele lhe deu importância que ninguém dava, Ele fez ela perceber que ela era relevante, importante para Deus. O Senhor lhe deu atenção, o Senhor lhe deu esperança, o Senhor lhe deu salvação, e o Senhor lhe deu uma missão de avisar os outros que Ele era o Messias. Assim também é comigo e com você. O Senhor quer nos abençoar, igreja, o Senhor quer nos encher com a sua graça, o Senhor quer nos fartar de prazer na sua presença, mas nós rejeitamos muitas vezes a refeição da mesa de Deus, para comermos as comidas ruins e envenenadas deste mundo de trevas. Jesus também demonstrou essa bondade de Deus com Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, Paulo prendia os cristãos, separava pais e filhos. Paulo participou, estava ali presente no martírio de Estevão, servo do Senhor. Aos meus olhos e aos teus olhos, o que Paulo merecia? Paulo merecia a morte, Paulo merecia a punição de Deus, castigo de Deus, mas Deus é bom, aleluia. Assim também eu merecia do Senhor o seu castigo, o seu juízo, mas o Senhor é bom, Ele faz descer sobre nós a sua graça, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos abençoar, para nos salvar. E olha o que Jesus faz com Paulo. Jesus vai ao encontro de Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco, para prender cristãos. Jesus demonstra a ele misericórdia, Jesus demonstra a Paulo compaixão, Jesus derrama perdão sobre Paulo, Jesus dá nova visão a Paulo. Nesse encontro ele fica cego, 3 dias depois, através da oração de Ananias, ele volta a enxergar, Paulo volta a enxergar, e isso é emblemático, porque Paulo via de uma forma antes do encontro com Jesus, e agora, depois dele se render a Cristo, ele vê de outra forma, ele consegue ver de acordo com a ótica dos céus, de acordo com a ótica de Deus. Então o Senhor dá outra visão a Paulo, outra visão, outra perspectiva de vida a Paulo. O Senhor dá fé àquele homem, Ele dá um novo coração, Ele dá um novo propósito, Ele dá poder em nome de Jesus, e Paulo agora é transformado num apóstolo, num homem cheio do Espírito Santo. O Senhor dá missão, e o Senhor lhe dá inclusive um espinho na carne. O Senhor é bom, irmãos, e a sua bondade, ela dura para sempre. Mas na bondade de Deus, até espinhos estão presentes, porque para que Paulo não se exaltasse, para que Paulo não se tornasse um arrogante e se perdesse, o Senhor, por sua bondade, deixa um espinho na carne de Paulo, para que ele pudesse ser mantido quebrantado, humilde diante do Senhor, e não se perdesse. Às vezes você não entende os espinhos da vida, é a bondade de Deus cuidando de você, para que você não se perca. O Senhor é bom,
até mesmo através dos seus espinhos. O que o Senhor nos diz nessa noite? Você quer coisas boas? Para de olhar para fora, para de olhar para este mundo, para de buscar onde não tem. É do Senhor, é dos céus que vêm as boas dádivas, é do Pai das luzes que desce as nossas bênçãos, a nossa alegria, é do Senhor que vem a nossa vitória, é do Senhor que vem o nosso prazer. Igreja, em nome de Jesus, nós precisamos acordar para isso, parar de buscar junto aos porcos a lavagem deste mundo e voltar à casa do Pai e dizer: Senhor, é do Senhor que vem aquilo que é bom para mim. Bondade de verdade vem de Deus, porque este mundo ele jaz no maligno. Então o Espírito Santo fala claramente a mim e a você: não se deixe enganar pelos desejos maus, não se deixe arrastar pelo pecado, não deixe o pecado, esse desejo gerar o pecado, porque às vezes passa um mau pensamento pela tua mente, mas você tem poder em nome de Jesus para dizer: Senhor, eu não vou ceder a esse desejo, eu não vou permitir que ele gere o pecado, porque quando o pecado se consuma, ele produz a morte, e a morte é a separação de Deus. Você quer ver o inferno tremer? É um crente orar e se consagrar ao Senhor, é um crente aprender isso aqui, que a delícia verdadeira da vida, que o prazer genuíno da vida não está fora da aliança com Jesus, não, só está na presença de Jesus Cristo. A bondade verdadeira, as bênçãos genuínas, aquilo que você e eu precisamos, só pode vir do Senhor. Não precisa buscar fora, não precisa tentar neste mundo, não precisa usar artifícios humanos ou mundanos. Busca no Senhor, Ele é a fonte de tudo, não há escassez em Deus. Você quer que seu casamento seja mais prazeroso? Clama ao Senhor e diz: Senhor, abençoa o meu casamento, abençoa minha esposa, abençoa meu esposo, Senhor, para que nosso casamento seja ainda melhor. Você quer ser feliz com o emprego que você tem? Você pode dizer ao Senhor: Senhor, reina aqui no meu trabalho, porque a verdadeira alegria do trabalho, do emprego, não está somente no bom salário, mas está quando o Senhor te abençoa no que você faz, aonde você põe a mão ali prospera, o que você faz é excelente, isso glorifica a Deus. Então pede ao Senhor. Está com dificuldade na caminhada espiritual, está percebendo, uma frieza espiritual, clama ao Senhor: Senhor, aquece o meu coração, é do Senhor que vem o renovo. Está pensando em desistir da fé e abandonar o caminho do Senhor e seguir por esse mundo de trevas? Presta atenção no que o Senhor te diz nessa noite: a vida só está em Cristo, as boas dádivas vêm dos céus. Neste mundo você só vai ter aflição, destruição e morte, mas se você buscar o Senhor, você vai receber muito, porque Ele é a fonte de toda alegria, Ele é a fonte de toda boa dádiva. Amém? Você quer uma namorada? Eu estou vendo aqui 2 jovens aqui na igreja, às vezes querem um namorado, o namorado está triste, fala: Senhor, eu estou sozinha. Vai orar, vai clamar a Deus. Precisa do primeiro emprego, vai orar. Não mente no teu currículo, não usa esse artifício do inferno que é a mentira, fala a verdade e clama a Deus, o Senhor vai abrir porta para você. Você está com dificuldade financeira? Não seja desonesto, não falta com a fidelidade nos seus dízimos e ofertas, e você verá a glória de Deus. Agora para de trilhar o caminho do mal e busca o Senhor em primeiro lugar, porque é dele que vem a boa dádiva.
se eu posso deixar uma palavra para resumir tudo que o Senhor nos falou nesta noite, Deus é bom o tempo todo. Vou falar uma outra frase: só há alegria verdadeira e vida verdadeira em Jesus. Busca Ele enquanto você pode achá-lo. Amém? Que o Senhor grave essa palavra no meu e no seu coração, porque aí nós teremos mais alegria em nossa vida e menos sofrimento. O que o Espírito Santo usou Tiago para falar comigo e com você foi que é possível ter uma vida abundante, se você não se deixar enganar e buscar tudo o que você precisa em Jesus, não nas trevas. Para de flertar com as trevas, para de abrir janelas do inferno, né, para você, para de encher sua mente, seu coração com aquilo que desagrada a Deus, e busca no Senhor, porque é isso que a palavra do Senhor nos diz nessa noite: toda boa dádiva. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Não são apenas algumas, tudo que você precisa, é isso que o Espírito diz aqui, tudo que você precisa, todo prazer, toda satisfação, toda vitória, toda alegria, todo êxito, vem de Deus. Amém? Guarda isso. Amém e amém. Aleluia. Estenda suas mãos para a bênção final. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor poderoso de Deus Pai e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre ti, sobre toda a tua casa, hoje e para sempre. Amém, amém. Um beijo, fica na paz de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, porque dele e por ele, vamos louvar ao Senhor. Enquanto o Josué faz a transição para o final desta live, nós vamos adorando ao Senhor, declarando: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia, maravilhoso é o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória.